Olá, paz do Senhor. Obrigada pela tua participação no podcast Jesus Cristo, o Pão da Vida. E hoje com você, nada mais, nada menos do que a tão esperada missionária Juliana, contando do que ela era e o que é hoje. Deus pode transformar a minha, a tua vida, assim como transformou a vida da Juliana. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, aquele que nos ouve. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, né? Achávamos que não daríamos em nada, mas o Senhor nos deu tudo. E por isso estamos felizes e alegres por estar aqui. Sou a missionária Juliana, pela misericórdia do Senhor. Moro na cidade de Americana e vim aqui contar um pouquinho do meu testemunho. Contar o que Deus está fazendo sobre a minha vida. Contar para você que nada é impossível para Deus. Nada. Talvez você está achando aí que não tem mais possibilidade para essa pessoa, para a tua história. Mas eu já vim trazer algo da parte do céu para a tua vida. Não é só o meu testemunho, mas dizer para você que nada é impossível para o Senhor. Ele vai concretizar sobre a tua história e o nome dele será glorificado. Aproveita que você vai assistir esse vídeo. Eu vou te pedir uma coisa, não saia dele sem antes compartilhar, curtir e se inscrever. É só você clicar no sininho que Deus vai te abençoar poderosamente. Amém. Glória a Deus. Pode continuar. Posso? A gente queria saber como que foi a sua conversão. Amém. Vamos lá, pessoal. Você correu muito atrás de crente quando falaram de Jesus para você? Ixi, como? E como que eu corria era deles. Eu tinha medo. E eles falavam que eu ia ser igual a eles. E eu tinha medo. Eu falava, meu Deus, esse povo é tudo doido. Quando eu tinha 14 anos, ainda adolescente, não conhecia a palavra, não conhecia Jesus. Mas o Senhor, Ele tem uma maneira para chegar na nossa vida. Ele tem um ponto fraco para nós nos prostrarmos. Ainda na minha adolescência, eu não posso dizer que foi ruim, porque não foi. Meu pai e minha mãe casados, bem casados. Só que aí chegou um determinado tempo, eles se separaram, e aí foi a fase da rebeldia. Agora, com 14 anos, a Juliana resolve ter um relacionamento. Saí com um rapaz, perdi minha virgindade e nessa primeira relação eu me engravidei. Engravidei do Ender, que é o meu filho mais velho, que hoje tem 20 anos. E foi uma relação muito conturbada. Meu pai disse que eu precisava me casar por ser nova. E minha mãe disse, não, deixa ela ficar aqui. E fiquei um tempo até essa criança nascer na casa da minha mãe. Mas foi um processo muito difícil para mim. Eu não aceitava a situação, não aceitava a gestação. E quando o Ender veio ao mundo, foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Voltou a alegria ao meu coração. Uma criança tão jovem. Por isso que eu digo para vocês pais, converse com seus filhos. Vocês mães, instrua as suas filhas. Porque naquele tempo tinha pouco conhecimento. Era pouco de se conversar. Mas, enfim, fui morar junto com ele. Achei que era o homem da minha vida. Achei que eu ia ser muito feliz. Eu tinha um marido, tinha um filho, tinha uma casa. Mas quando eu decidi a voltar a estudar, a ter relacionamento com as minhas amizades, eu vi que ali tinha uma barreira. Ele começou com um excesso de ciúmes. Eu não podia sair de casa, eu não podia trabalhar, eu não podia estudar. Ele tinha ciúmes de tudo. E aí, você chegou a casar? Não me casei no papel, a gente só foi morar junto. Um relacionamento de namoro e depois fomos morar juntos. E nesse meio tempo começou a gerar as agressões. Ele me agredia,
ele judiava de mim, não deixava eu sair, não deixava eu ter contato nem com a minha família. Até o dia que eu decidi sair da casa. Saí da casa que eu morava e voltei para a casa da minha mãe. E nesse tempo que eu fiquei na casa da minha mãe, ele disse um dia para mim uma frase assim: a partir de hoje a sua vida vai virar um inferno. E daquele dia em diante foi isso que aconteceu. Foi mais de 2 anos ele me perseguindo, ficava na porta do meu emprego, ficava nas esquinas, ligava para mim. Era um relacionamento abusivo. E quantas mulheres não passam por isso? Quantas mulheres não sofrem por isso? Quantas mulheres que choram escondida pedindo um socorro? Mas às vezes a gente não entende o processo de Deus. Era uma maneira que era necessário eu, Juliana, viver aquilo para mim poder conhecer verdadeiramente quem era Jesus. Porque eu tinha ido em todas as outras religiões, mas nunca tinha ido numa igreja evangélica. Nunca tinha frequentado uma igreja evangélica. Mas o Senhor, Ele tem as maneiras dele se achegar. E hoje eu paro e penso esse lindo testemunho que eu tenho sobre a minha história. Se não fosse o Senhor chegar naquele tempo, se não fosse o Senhor olhar para mim, a mão do Senhor a todo tempo estava comigo. A mão do Senhor, aonde eu caminhava, Ele me protegia. E hoje eu paro e penso, tem um louvor que diz assim, ó: eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se tu quiser, tu anda sobre o mar. Era necessário passar por aquela situação. Se eu quisesse, eu andaria sobre o mar. Era só eu entregar minha vida a Jesus. Mas até então, cadê Jesus? Cadê o povo que dizia ser cristão para me dizer de Jesus? Não tinha, não tinha. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus naquele tempo. Passaram-se o tempo, até o dia que ali eu fui agredida numa noite, eu me decidi me levantar. E eu disse, chega, chega, não quero mais. Talvez você vai olhar essas fotos aí do podcast, quando eu era mais nova com essa criança. Essa criança é o meu filho de 20 anos. E eu era daquele jeito, com 18 anos de idade. Por quê? Não era porque eu era dependente química. Não era porque eu usava algum tipo de droga ou bebida, não. Era porque eu era judiada em agressões, em palavras. E às vezes, quantas pessoas estão vivendo esse martírio? E muitas vezes calado. Porque não tem força, não tem coragem. Eu não tinha coragem de largar tudo e viver uma vida nova. Mas era o próprio Deus que deixava mais estreito para mim poder viver o que Ele tinha reservado para mim. Até o dia que eu decidi me levantar. Até o dia que eu disse para minha mãe, mãe, eu não vou mais ficar aqui. Eu cansei de apanhar. Eu cansei de sofrer. E foi aonde que eu vim embora para a cidade de Americana. Eu morava na cidade de Itápolis, interior de São Paulo, e vim para Americana. Os meus pais separados, meu pai morava aqui, nessa cidade. E quando eu cheguei aqui, machucada, sofrendo, minha mãe também não estava bem, com tudo que estava acontecendo. Mas eu tive coragem. E é difícil quem passa por essa situação se levantar e ter coragem de seguir. Mas eu foco nesse louvor dizendo, se você quiser, Ele faz você andar sobre o mar. Porque é muito fácil aqueles discípulos julgando a Pedro que estava dentro do barco e quando Jesus chama e depois ele se afundou porque ele olhou para a situação, mas quem teve coragem de se levantar e ir até com Jesus foi ele. É fácil as pessoas que estão de fora julgar.
Mas é tão difícil ter um Pedro que se levanta e vai ao encontro de Jesus. É tão difícil encontrar um Pedro que vai de encontro independente do vento, da tempestade, da onda forte, independente da situação. Mas o Senhor me fez forte naquele momento. Com uma criança de 3 anos e eu ainda tão jovem, comecei a viver na cidade americana. E aí, se nós perguntarmos, foi fácil? Não foi fácil. Nem sempre será fácil como nós queremos. Mas para mim se achegar até Jesus, era necessário eu passar por tudo aquilo. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus ele vai ao encontro daquela mulher samaritana. E a Bíblia nos diz assim, que era-lhe necessário passar por Samaria. Isso quer dizer que a necessidade era de Jesus passar por lá. Porque todo aquele povo judeu, aquele povo desviava da cidade, porque tinha um contrito com aquele povo. Mas Jesus diz assim que era-lhe necessário, era uma necessidade de Jesus ir ao encontro dela. Foi uma necessidade de Jesus aí me encontrar. E nós vemos que nessa mensagem, aquela mulher tinha o horário certo, porque ela tinha vergonha da situação, da vida que ela vivia. Mas Jesus estava ali de prontidão a esperando. Talvez você está me ouvindo, esse podcast está olhando para a sua situação e está dizendo, eu me encontro desse jeito, missionário. Eu me encontro nessa situação. E eu quero dizer para você que Jesus está indo de encontro à sua Samaria. É necessário ele passar pela tua Samaria nesse dia de hoje. Não te preocupa. Não te preocupa, porque um dia o Senhor fez uma promessa para a minha história. Quem era eu? Mas quando Jesus chegou na minha Samaria, eu não pude fugir. Eu não pude me escapar da vontade do Senhor. E por isso estou aqui hoje. Louvado seja Deus. Agora, morando na cidade americana. Só que o meu pai com outra vida, casado, agora tudo mais difícil, uma vida, só que ele me acolheu, mas em meio aos instantes, os episódios da vida, eu comecei a entender que eu estava incomodando ele. Então eu decidi a sair da casa dele. Eu decidi a sair da casa dele, procurei um tio meu, louvado seja Deus pela vida dele. E ele disse para mim, filha, você pode ficar aqui o tempo necessário que você quiser. Muito prestativo ele com a minha tia. Diz para mim, olha, o tempo que você necessitar, você será bem-vindo. Só que nós vivemos numa situação humilde. E eu fiquei toda feliz. Fiquei toda feliz porque alguém me amparou naquele momento. Eu precisava de um abraço, eu precisava de um socorro, de alguém que me dissesse assim, eu tô com você. Porque a minha vida era só chorar. Era só chorar e eu não conhecia Jesus. Então a todo tempo eu tinha uma amargura dentro da minha alma. Que era necessário eu ter um verdadeiro encontro com Deus. E quando eu entrei ali, a casa dele era 2 cômodos e era do lado da oficina onde ele trabalhava, né, que hoje ele se mudou. E aí ele começou a mostrar para mim uma casa bem simples, humilde, irmãos, mas que você via ali que era um lugar agradável, que eram pessoas que queriam o seu bem, queria que você se levantasse. E aí eu me lembro muito bem que a minha tia disse assim, olha filha, você pode ficar o tempo que for, mas aqui a gente só tem esse sofá, não tem uma cama para mim colocar vocês. E eu disse para ela, tia, não se preocupe, eu tinha um Uno na época, 91, eu falei, eu durmo dentro do carro, porque eu sei que isso tudo vai ser provisório. E ali foram se passando os dias, uma dificuldade, porque eu sem trabalhar,
meu tio trabalhando ali naquela oficina, e eles dependiam daquilo, pagavam-se aluguel, era tudo muito difícil, passamos muitas dificuldades, passamos muita necessidade, mas era necessário eu passar por aquilo, era necessário eu passar por aquilo para me valorizar tudo que eu tive um dia, e tudo que há de vir. Às vezes você não entende o processo que você está passando, talvez hoje a porta se fechou, talvez alguém disse não, porque o próprio Deus permite os não na nossa vida. Não pense você que é só sim, 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 não. Não seja como a mulher de Jó, quando ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Enquanto estava dizendo sim, que tinha terras, tinha ovelhas, tinha gados, tinha filhos, eram prósperos, ela estava do lado dele. Mas quando Deus fechou tudo e disse não, não seja como ela disse para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Nós vemos nessa passagem que Jó, era necessário Deus honrar a vida dele. Jó era necessário ele viver tudo isso para que todos contemplassem o que era Deus sobre a história dele. Até mesmo a mulher, porque foi a única que Deus permitiu estar do lado dele. Ver, contemplar o agir de Deus sobre a vida dele. Ainda que você não tenha ninguém do teu lado, não se esqueça. Não se esqueça que Deus, ele é teu amigo. Ele é teu amigo, ele é teu conselheiro, ele está do teu lado a todo o tempo. Não se esqueça disso. Agora, nós passamos por muita dificuldade ali, em alimentação, como dormir, mas o Senhor estava ali. O Senhor estava todo o tempo cuidando de mim, cuidando do meu filho, cuidando da minha história. O Senhor já tinha escrevido uma história. E às vezes nós não entendemos o processo. Para que a missionária Juliana chegasse até o dia de hoje, foi necessário passar por tudo isso. Missionária, quanto tempo você apanhou? Foram 3 anos. 3 anos de agressão até eu me levantar. Quanto tempo você ficou na casa desse tio que abriu os braços para você mesmo na dificuldade? Foram 6 meses. 6 meses que nós estávamos ali, juntos. Ele foi como um pai para mim. Ele me acolheu no momento que eu mais precisei. Mas não foi acolher com dinheiro, com roupas, com comida, foi com amor. O amor que às vezes falta dentro de casa. O amor que talvez o seu filho, a tua filha vai buscar lá fora. Porque talvez não encontra nos pais. O amor daquele que talvez diz só assim para você, olha, eu estou com você. Eu não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou, se levanta e anda. Deus vai enviar Pedro e João para levantar pessoas através desse vídeo. Eu creio nisso, assim como foi na minha história. É difícil, tem dificuldades, mas o Senhor venceu o mundo e você também vai vencer. Nós vamos vencer. A palavra do Senhor diz assim, que quando Faraó perseguiu o povo de Deus, ele queria tirar de toda maneira o povo para que eles não fossem mais prósperos, para que eles não crescessem mais. Mas a Bíblia vem dizer para mim e para você que quanto mais ele oprimia o povo, mais o povo crescia. Quanto mais eles faziam eles trabalhar, mais o povo crescia. Quanto mais eles judiavam do povo, mais eles cresciam, porque o povo de Deus tem promessa desde o ventre. O povo de Deus tem história, porque foi o Senhor que desenhou a nossa história. Então talvez você está assistindo esse podcast hoje e creia que para a tua história já tem uma promessa lá atrás, assim como foi na vida de Moisés. Moisés nasceu no momento de escassez. Moisés nasceu no momento improvável, onde todos diziam, tem que
morrer os homens. Aonde o faraó dizia, vou acabar com o crescimento dessas hebreias, vou destruir tudo, todos os homens que tentarem nascer, matem, joguem no rio Nilo. Mas mal o faraó sabia que já tinha uma promessa desde Abraão, Isaac, Jacó, José. Foi necessário passar todas essas etapas para que chegasse em Moisés. Tem uma promessa de geração sobre a tua história. Alabacaia, Súria. Talvez você está chorando hoje, dizendo, Deus não está me vendo, mas Ele te contempla. A palavra do Senhor diz em Jeremias 1, ei, eu te formei, eu te escolhi desde o ventre. Alamanto, quelebedecalaia, Súria. Foi Ele que escolheu eu e você. Foi Ele. Os projetos do Senhor não se frustram. Tem um louvor que diz assim, não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode impedir o que Deus tem sobre a nossa história. Ninguém, até mesmo você, não pode impedir o que Deus tem. Porque ainda que você esteja num leito de hospital, o Senhor vai te usar lá no leito para salvar vidas. Ninguém, nem você. A promessa é dele. Foi ele que fez, você é escolhido. Você é desenhado pelas mãos do Senhor. Você é desenhada pelas mãos do Senhor. A sua história vai servir de testemunho. A sua vida vai ser testemunho. Para muita gente vai surpreender. A tua vida vai ser testemunho. Todos verão que Deus abençoou você. E olha, diz ainda assim, e vai ser lindo esse testemunho. A muita gente vai surpreender. E vai ser lindo o teu testemunho. Todos verão que Deus abençoou a tua casa, os teus filhos, os teus negócios, toda a tua geração. É necessário passar pelo processo. Temos que passar pela fase para sermos aprovados pelo Senhor. Agora vivi 6 meses ali. 6 meses e ainda assim não conhecendo a Jesus. Quando eu consegui alugar uma casa, aluguei uma casa, fui com meu menino, ainda bem pequeno, com 3 anos, fui morar nessa casa, mas eu não tinha um trabalho, eu não tinha condição, eu não tinha uma renda, mas a todo tempo a minha mãe, a minha irmã, que morava em Itápolis, mora até hoje em Itápolis, sempre foi o meu suporte, foi minha ajuda. Assim como Deus escreveu a história, Deus deixou elas para me ajudar. Deus deixou elas para me ajudar em relação financeiramente. Mas elas faziam o que ela podia. Mas todos nós sabemos que uma criança de 3 anos, ela necessita de muitas coisas. De cuidado, de leite, de roupa. Sabemos que cresce. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que no deserto tinha alimento para todo dia. Que no deserto o sapato crescia conforme o povo crescia. Que no deserto o Senhor enviava as vestes. No deserto o Senhor cuidava no mínimo os detalhes. Ainda que eu não conhecia Jesus, eu estava no deserto, mas eu não era do deserto. Porque o Senhor cuidava, porque o Senhor mandava providência, porque o Senhor não se esqueceu de mim a nenhum instante, nenhum momento. Foi aí que eu conheci o meu esposo, né, que já faz aí
16 anos que estamos juntos, para a glória de Deus. E 16 anos não, 18 anos que estamos juntos, 16 anos que eu sou convertida, né? Que eu aceitei a Jesus e fui para o Senhor. E foi Ele que me apresentou ao Senhor. Num momento que eu estava desesperada. Num momento que, para mim, eu não via mais saída. Era tudo muito difícil. Eu vim de um relacionamento abusivo. Meu filho pediu que comer, não tinha. E nós começamos a namorar. E ele vendo toda aquela situação. E um momento que, às vezes, que eu tinha algum pensamento, mas nunca era pensamento bom, era pensamento de diversão, era pensamento de buscar as coisas ruins. Eu bebia, começava a fumar e usei drogas, foi tudo nesse período. E foi um momento muito difícil, porque quando a gente não conhece a Jesus, tem aquele vazio. Quando a gente não conhece a Jesus, fica tudo tão difícil. Mas nunca ninguém tinha me apresentado. Foi aí então que ocorreu um episódio que o meu irmão do meio foi preso. E eu fui visitá-lo quando ele foi preso, ele fazia uso de insulina, porque ele era diabético. E aí eu fui visitar ele no presídio para levar essa insulina. Quando eu cheguei lá, assim que ele tinha sido preso naquela noite, eu vi ele sentado lá com os pés algemados, com as mãos algemadas, e aquilo doeu a minha alma. Aquilo entristeceu o meu coração. E quando eu voltei para o carro, eu chorei demais. E meu esposo, né? Hoje meu esposo, naquela época meu namorado, ele disse para mim: acalma o seu coração, porque ele já conhecia a palavra, ele sabia da palavra. Ele foi um instrumento que Deus enviou para que eu conhecesse a Jesus. Estava todo o tempo do meu lado. Assim como aconteceu na vida daquela mulher samaritana, Jesus estava ali a todo o tempo no poço. E ele pedindo água para beber para ela. E ela disse: se tu soubesse quem sou eu, você não falaria comigo, porque vocês, no judeu, não falam com samaritana. E aí Jesus, das minhas palavras, dizendo para ela: mulher, se tu soubesse quem sou eu, quem sou eu? Não era você que me daria água, mas sim eu te daria água. Mas não é essa água aí, que essa água vai saciar somente agora a tua sede. Mas a água que eu tenho para te dar, essa sim vai te salvar, vai te curar, vai te libertar. A todo tempo o poço estava do lado, a água viva estava do meu lado. Mas eu estava com escamas nos olhos. E ele começou a me consolar ali, dizendo para mim: calma, vai dar tudo certo, calma, vai passar isso. E ele viu que eu passei dias deprimida, dias triste. E aí ele disse para mim: vou te levar num lugar, e eu sei que você vai gostar, eu sei que você vai decidir a tua história. Esse lugar é para você decidir a tua história. E aí foi aonde que ele me levou, em uma igreja evangélica, ali no bairro do Bertini, a igreja da pastora Célia e hoje do bispo Marcinho. Foi a primeira igreja evangélica que eu entrei na cidade de Americana. E quando eu cheguei ali, não entendia nada. E quando comecei a ver aquele culto, o pessoal adorando de um jeito diferente, de um jeito estranho, porque rodava, pulava, batia palma e falava umas línguas estranhas. E eu dizia: meu Deus, esse povo está endemoniado. Mas mal eu sabia que todos esses dons o Senhor ia entregar para mim.
Agora, estou eu lá no culto, bem tranquilo. E de repente, vem uma missionária diante de mim, que hoje é a pastora Silvinha. Olha quantos anos, irmãos, 16 anos se passaram. E eu me lembro muito bem, ela veio rodando, e eu pensei, tomara que essa mulher não venha falar nada comigo. E ela veio. E ela veio e começou a falar coisas que só eu e o Senhor sabiam. E ela falou no meu profundo, Deus usou ela para falar, e falou coisas ali que era só eu e Deus. Mas, como eu não conhecia, eu ainda indaguei o Senhor. Quando eu saí daquele culto, eu disse para o meu esposo, você foi contar da minha vida? Você foi falar tudo que eu vivi? Você foi dizer para esse povo aí, por isso que veio falar as coisas para mim? E ele disse para mim, não, você não sabia que Deus revela? Deus, ele revela, ele conta, ele mostra. E eu disse, se ele revela mesmo, eu quero ver. Pois quarta-feira que vem eu vou voltar. E eu quero ver se Deus vai revelar. Na outra quarta-feira eu fiquei com aquilo no meu coração, a semana inteira. Quando chegou na outra quarta-feira, vinha um pastor de Cosmópolis. Irmãos, se passaram tanto tempo, mas eu não me esqueço de nenhuma das promessas que o Senhor me prometeu. E esse pastor nunca me viu, e eu também nunca tinha visto. E até hoje, depois de eu ser cristão, eu nem sei quem é ele. Eu sei que ele foi boca de Deus naquele dia. Eu cheguei naquele culto, sentei lá atrás novamente e fiquei quietinha no meu lugar, pensando, eu quero só ver se Deus revela mesmo. Eu quero só ver se Deus mostra mesmo. E aí, culto vai, culto vem, as irmãs orando, buscando ao Senhor, louvando a Deus, e eu lá com o meu coração duro, indagando o que Deus podia fazer na minha história. Agora, de repente, passa-se o pregador, e o pregador pega o microfone e diz, antes de eu começar a pregar, eu quero dizer algo para aquela moça que está lá atrás. E apontou para mim. E disse assim, eu me lembro muito bem. Na semana passada você veio e não acreditou o que minha filha falou. Mas essa semana eu trouxe o meu servo para te dizer. E ele começou a dizer. E ainda disse assim, não vou dizer mais no teu ouvido, eu vou dizer no microfone para que todos ouçam. A promessa está de pé sobre a tua história. E você vai falar em línguas também. E você vai rodar e vai vestir como crente. E eu indaguei a Deus a todo tempo quando ela me disse isso uma semana antes. Eu disse o quê? Vou vestir de crente. Vou falar em línguas? Ah, não. De jeito nenhum. Esse povo é tudo doido. Acha? E Deus começou a revelar na vida desse homem, desse pastor. E falou tudo o que ela tinha falado. Tudo. E mais um pouco, que só eu e Deus sabia. Daquele dia em diante, irmãos, eu levantei a minha mão para Jesus e disse, Senhor, eu te aceito. Senhor, é o Senhor mesmo que me escolheu. É o Senhor que me separou. Eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor naquele dia. Naquele dia, o Senhor chegou na minha história. Ele olhou para mim e disse, filha, até o dia de hoje, o inimigo zombou da tua cara. Até o dia de hoje, ele fez o que ele quis, mas a partir de hoje eu estou escrevendo uma nova história. A partir de hoje eu tenho coisas novas para a sua história. E a partir daquele dia eu levantei a minha mão para Jesus e disse, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim um instrumento na tua obra, Senhor. Faça de mim a tua vontade, Senhor, Pai querido. Aquilo que o Senhor almeja no teu coração, eu quero ser um instrumento.
Para a honra e glória do Senhor, faz 16 anos que eu estou na presença do Senhor, buscando cada dia mais ser melhor, me aperfeiçoando, buscando. Não é fácil, irmãos, não é. Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem olhado para nós e tem lembrado a mim a todo dia da promessa que Ele fez, que eu e minha casa servirá ao Senhor, que coisas grandes o Senhor vai fazer na minha história. Alabacaiaçu, e eu tomo posse. Eu me lembro, talvez, estão julgando a tua casa, estão julgando a tua causa pelo momento que você está vivendo hoje, mas se esquece lá atrás que teve uma promessa. Se esquece lá atrás que um dia Deus prometeu algo para a tua história. Eu vou parar por aqui. E outro dia nós vamos voltar, continuando esse testemunho, porque não acabou, irmãos. Porque nós achamos, naquele tempo, eu achei que era só levantar a mão para Jesus e dizer, estou aqui, Senhor, faça de mim a tua vontade. Mas aí, depois que você vai para a presença, Ele vai começar a tirar os carrapichos. Ele vai começar a te limpar. Ele vai começar a tocar onde dói mais, para você se prostrar. Ele vai começar a tirar o teu eu, o teu orgulho, a tua soberba. E é onde que vai doer. Porque o vaso, para estar pronto, para estar na prateleira, ele tem um processo. Ele tem um processo. Ele passa pelo momento do oleiro escolher o barro. Depois da escolha do barro, ele passa no momento de peneirar o barro. Depois de peneirar o barro, ele massageia o barro para ele se igualar um pelo outro e para ver se não tem nenhum pedregulho, para ver se não tem nenhum cisco, nenhuma sujeira. E essas são as etapas, esse é o processo. Depois de tudo isso, aí sim vai para as rodas. E quando chega nas rodas, achamos que acabou, que agora vai se formar um vaso. Não, aí que está começando a nossa história. Aí que o oleiro começa a formar o vaso. E irmãos, o oleiro senta na máquina e começa a rodar as rodas. E tem vasos que é um pouco maior, e tem vasos que é um pouco menor, e tem vasos que é mais gordinho, e tem vasos que é mais comprido. Cada vaso é o desenho que o oleiro quer, não é a tua vontade. E a vontade, essa do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E essa que nós temos que obedecer, e muitas vezes é difícil negar o nosso próprio eu, o nosso querer, a nossa vontade, é difícil. Eu quero isso. E Jesus olha para mim, para você e diz, não, mas eu tenho isso reservado para a tua história. Eu quero isso. Não, mas eu tenho isso para te dar lá na frente. Você não entende. E aonde que as mãos do oleiro vai formando o vaso. Vai doendo. Vai machucando. Você vai chorando. Você vai gemendo, mas você vai se lembrando lá da promessa lá de trás, que ele dizia, eu vou cuidar, eu vou fazer, eu vou te ajudar, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, você vai vencer também. E quando o vaso já está pronto, como o oleiro quer, achamos que acabou. Agora sim acabou. Não, tem o processo do esquecimento. Aí vai para a prateleira e fica ali no processo de alguns dias, esquecido no escuro, para secar o barro. Ele fica ali esquecido. O processo do esquecimento é tão difícil. É tão difícil você olhar para todo mundo, mas ninguém te entender. Você vendo tudo e tendo tudo, mas ninguém te entender. Esse é o momento do esquecimento. Esse é o momento que você olha para a tua história e diz, Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor não está me vendo aqui? E o Senhor visita todo dia
o vaso para ver como está. O oleiro vai todo dia olhar naquela prateleira para ver se o vaso aguentou, para ver se o vaso suportou, para ver se o vaso está firme na posição que ele deixou. E depois desse processo achamos que aí acabou. Agora sim o vaso já está pronto. Não. Agora o vaso vai para a fornalha. Agora o vaso vai ser aquecido, porque se ele aguentar com o fogo, nada mais pode abalar, porque se ele suportar o fogo, nada mais pode fazer o vaso se quebrar, ainda que ele veja as ondas fortes, o vento forte, ele está firmado em Cristo, aleluia. E depois sim, se ele suportar a fornalha, aí sim, ele vai para a prateleira, num momento de destaque, de honra, para ser vendido, para ser usado, porque aí pode colocar pedra, pode colocar terra, pode colocar água, pode colocar o que for, o vaso não vai se quebrar, porque ele passou pelas etapas e o oleiro estava todo o tempo de olho nele, ele suportou, suporta o processo, suporta para você chegar no propósito. É necessário você suportar o processo, porque lá na frente Deus tem um propósito para a tua história. Tem uma missionária, o nome dela é Nalva, está sempre junto com a missionária Juliana. E esses dias atrás vieram aqui as duas no culto em casa, que tem aqui culto, né, Jesus Cristo Pão da Vida. E elas vieram, Juliana veio pregar e ela veio junto. E foi uma pregação tão gostosa, mas tão gostosa de se ouvir. Deus usou tanto a missionária Juliana. E aí eu disse para o meu marido, falei, agora eu entendo porque a Nalva sempre está junto com a Juliana. Porque dá gosto de estar perto, porque tem a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus fala mesmo através da vida dela. A mudança da vida dela é muito. É Deus presente mesmo, né? Assim como fez com ela, faz com a minha e faz com a sua. Então não desanime se você está passando por um processo meio que parecido com o dela, ou outro tipo, mas também difícil para suportar, nunca desista. Não desista, porque o Senhor é aquele que muda. Ele é o mesmo Deus de antes e nunca vai mudar. Amém? Juliana, queremos te agradecer a tua presença, a tua participação e te aguardamos para o próximo, tá? Porque vai ter a parte 2. Agradecer a cada um que vai ouvir esse breve testemunho. Vai ter a continuação, parte 2, tá? Porque eu só contei o início da minha conversão. Ainda tem algumas etapas aí que o oleiro teve que amassar o vaso para se tornar quem eu sou. E tá amassando ainda, viu, irmãos? Tá amassando. Mas eu quero louvar a Deus por este ministério, Pão da Vida. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Regina e do pastor Joel. Que Deus abençoe este ministério, esta casa, essa família. E que esse vídeo venha alcançar almas. E se você estiver vivendo um processo desse, não se esqueça que Deus, Ele entra hoje na sua Samaria e vai mudar essa situação. Viva o processo para chegar no propósito do céu. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Oh, glória! Até a próxima.